Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a E hoje, nos Ecos do Universo, a gente vai falar de uma das missões mais incríveis e literalmente mais distantes de toda a exploração espacial, que faz e seguirá fazendo história por muitos e muitos anos. Isso mesmo, Rodrigo. E não é exagero nenhum aqui que nós estamos dizendo. Hoje o assunto serão as veteranas, as viajantes interestelares, ou quase, as sondas Voyager. E acho que é importante, Marco, a gente colocar para quem nos ouve uma diferença bastante fundamental sobre as naves que são enviadas ao espaço. Sondas e satélite praticamente são a mesma coisa, porém as sondas são feitas com o intuito de realizar explorações espaciais de verdade, buscar por novos ambientes e visitar outros lugares. Já os satélites são as naves que orbitam os planetas. Por exemplo, o Hubble é um satélite que é também um telescópio espacial, assim como o James Webb. A ISS é um outro exemplo de satélite também. A ideia é bastante similar à de um satélite natural. Nesse caso, um corpo celeste naturalmente formado, mas que orbita um planeta. Mas retornando aí às nossas queridinhas de hoje, né, as sondas Voyager, elas foram lançadas em 1977. Curiosamente, a Voyager 2 partiu primeiro, em 20 de agosto, e a Voyager 1 seguiu depois, no dia 5 de setembro. A NASA fez um planejamento de rota tão genial que elas conseguiram fazer um tour por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E ainda mandaram um monte de informações e dezenas de luas e dos anéis desses planetas gasosos. A forma com a qual as sondas utilizaram das forças gravitacionais desses 4 planetas é simplesmente de uma genialidade que dá até orgulho de pensar, Rodrigo. É como se os planetas servissem de catapultas das sondas. Quanto mais perto as Voyager chegavam desses planetas, mais elas eram atraídas, aumentando assim as suas velocidades. E a partir de determinado ponto, as Voyagers eram lançadas pela tangente em direção ao próximo planeta para realizar a mesma manobra orbital. Porém, agora com um incremento de velocidade que as forças gravitacionais forneciam. Esse incremento de velocidade fornecido pelas gravidades dos planetas, as 2 Voyagers, gerou uma redução de velocidade nos planetas também. Mas essa redução é puramente rigidez matemática dos físicos, querendo provar que suas ideias newtonianas estão corretas. Porque no frigir dos ovos, a redução nos planetas foi um infinitesimal, praticamente nula. Já para a Voyager, isso foi super necessário para impulsionar a missão até o seu destino, e isso permitiu que a Voyager se tornasse o objeto criado pelo ser humano que atingiu essa distância. E foi um feito e tanto. Pensar que elas eram, na verdade, a terceira e a quarta a irem tão longe, Rodrigo. Afinal, as irmãs mais velhas, a Pioneer 10 e 11, foram de fato as primeiras. E com elas foram também alguns itens que a Voyager também levou consigo. Exato. E foi justamente por causa de uma das Pioneers que essa história toda ficou ainda mais fascinante. O jornalista Eric Burgess olhou para a Pioneer 10, a primeira com a capacidade de deixar o sistema solar, e pensou o seguinte: cara, se essa sonda um dia for encontrada por alguém, não seria legal ela levar uma mensagem nossa? Esse insight fez toda a diferença na época. Tanto é que depois ele foi atrás de ninguém menos que Carl Sagan e Frank Drake. Esses 2 gênios, com a ajuda de Linda Salzman Sagan, a ex-esposa de Sagan, criaram a famosa placa Pioneer. Aquela placa com um homem e uma mulher, a posição do Sol na galáxia e uns símbolos que, em tese, uma civilização avançada poderia decifrar. Aliás, esse mapa do Sol em relação às 14 pulsares, eu acho particularmente lindo, até que eu fiz uma tatuagem disso no meu braço esquerdo. Muita gente, quando vê essa tatuagem, não sabe do que se trata, né? Quando as pessoas não sabem do que se trata, e acaba dizendo que é uma aranha que eu tenho tatuada. Já perguntaram se é cabo de eletricidade. Enfim, cada um que olha, quando não conhece o contexto, fala que é uma coisa diferente essa minha tatuagem. A falta de ouvir o Centauricast para ganhar repertório astronômico. Pois é, mas estamos sanando sobre isso agora, nesse momento. E a chave para decifrar tudo estava no elemento mais comum do universo,
o hidrogênio. A placa usava a transição hiperfina do hidrogênio atômico como uma régua universal, uma unidade de medida de tempo e distância. Cara, foi uma ideia brilhante, mas claro que gerou um certo burburinho aqui na Terra. Pois é, na época, todo mundo quis opinar sobre como a gente estava sendo representado para o universo. Aí, quando chegou a vez das Voyagers, a NASA decidiu fazer algo muito mais ambicioso. Algo que não era apenas uma placa com desenhos, mas uma verdadeira cápsula do tempo. E nesse ponto estamos falando do famoso ou dos famosos discos de ouro das Voyager. Marco, imagina a responsabilidade. Eles tinham que decidir o que colocar num disco que seria potencialmente a única representação da Terra para qualquer civilização que encontrasse aquela sonda no vastíssimo espaço interestelar. E quem foi chamado para presidir a comissão foi ele de novo, Carl Sagan. A primeira grande decisão de Sagan e da sua equipe foi o que não colocar. Eles deliberadamente decidiram não mandar imagens sobre guerras, escravidão, os artefatos atômicos, nada de pior que a humanidade já passou. A ideia era que aquele disco sobreviveria à própria humanidade. Seria o nosso último eco no universo. E eles queriam que fosse um eco de esperança, de curiosidade, de beleza. Imagens religiosas também ficaram de fora, para evitar simbolismos muito terrestres que carregassem conceitos ideológicos. E o que entrou agora, então, foram 115 imagens. E olha, a seleção foi super interessante, focada em informação. Eles começaram com coisas de matemática, diagramas científicos, fotos do sistema solar, a estrutura do DNA, de moléculas químicas. Teve também a anatomia humana, com a silhueta de uma mulher e de um homem, mas também desde a concepção, com as imagens de um feto, o nascimento, a amamentação, coisas muito fundamentais da vida, e informações sobre o nosso tamanho, nossa idade média na época. E aí vem uma parte que eu acho muito linda particularmente, Rodrigo. Uma coleção de imagens dos nossos continentes, plantas, animais e, claro, de seres humanos em ação, caçando, comendo, construindo coisas incríveis, como, por exemplo, a muralha da China, usando meios de transporte e assim por diante. E não podia faltar, de forma alguma, né, a nossa paixão pela exploração. Tem imagens que mostram nosso interesse pelo espaço, por fenômenos físicos como um pôr do sol, e até uma partitura musical acompanhada da imagem de um violino, que é uma ligação com outra parte fantástica do disco, né, o som. Ah, essa parte é realmente sensacional, cara, porque o disco é, em sua maior parte, sonoro. Eles gravaram sons naturais da Terra. Tem de tudo, terremotos até grilos, de chimpanzés ao riso de uma criança, batimento cardíaco, barulho do fogo, um trator, barulho de um trem, tem até a decolagem de um foguete Saturno V e o som de um beijo entre a mãe e um filho. E as saudações em 55 línguas diferentes. Começando por um idioma falado na Suméria há 6.000 anos, o acadiano, e indo até um dialeto chinês moderno. O português daqui do Brasil está lá também, sabia disso? Paz e felicidade a todos. Essa que você acabou de ouvir foi a americana Janet Steinberg, que morou no Rio de Janeiro. E tem umas musiquinhas também, viu? Eles queriam representar a humanidade musicalmente de forma justa. Então tem desde Bach, Beethoven, Mozart. Até algumas músicas tradicionais do Congo, da Indonésia, indígenas da Austrália.
De forma geral, foi um trabalho de etnomusicologia enorme. Mas, infelizmente, o Brasil não entrou nessa lista. Entretanto, a variedade é impressionante. Acho que junto com essas músicas aí, a gente poderia ter um Garota de Ipanema, né? Que pena que realmente o Brasil ficou de fora. É um clássico. Garota de Ipanema é um clássico mundialmente conhecido. Poderia ter entrado na lista. E tudo isso foi montado num disco de cobre folheado a ouro, com uma agulha de diamante e preso lateralmente na sonda. Na capa tem todas as instruções de como tocar o disco e de como decodificar as imagens, usando a mesma lógica da placa Pioneer com o hidrogênio. E acredito que o ouvinte esteja se perguntando como que essas sondas se sustentavam energeticamente. O que é uma indagação genuína, porque se você for um curioso nato, já deve ter procurado no Google o formato dessas Voyagers, né? Enquanto nós estávamos, principalmente aqui, explorando suas características audíveis, notou que nenhuma delas possui placas solares, né? E não tem mesmo, cara. As sondas carregam consigo uma haste com cápsulas de plutônio e uma mini usina nuclear. A reação controlada desse plutônio libera energia térmica, que é convertida em eletricidade para que ambas as sondas funcionem até enquanto existir energia disponível. É incrível como a engenharia da época, mesmo sendo bem mais simples do que as de hoje, já era capaz de atingir esses níveis de redução nas dimensões das tecnologias. Imagina só, uma sonda que carregava consigo uma antena parabólica com 3 metros e 70 centímetros de diâmetro, com um peso de 815 quilos, ou seja, super compacta, do tamanho de um carro, e já tinha uma usina nuclear a bordo. É um legado da humanidade para o universo. 2 naves lançadas há quase 50 anos, carregando a essência do que temos de melhor. Elas ainda não estão em regiões interestelares, como alguns veículos de mídia costumam dizer por aí. Elas são os objetos mais distantes que a humanidade já criou, e isso tá certo. São mesmo, mas elas ainda estão se aproximando da nuvem de Oort, que é uma região como uma esfera de corpúsculos celestes que envolve o sistema solar e estão presos devido à gravidade do Sol. Dito isso, eles sofrem ainda interferência da gravidade solar, então ainda é o sistema solar. E como as Voyagers ainda estão chegando nessa região, as sondas Voyagers ainda estão nos quintais do Sol. Tá, ainda estão chegando por lá na nuvem de Oort, mas aqui vai um fato espetacular sobre a Voyager 1. Por volta de novembro do ano que vem, a sonda completará um dia-luz de viagem pelo espaço sideral. Num primeiro momento, não parece ser muita coisa, mas vamos matutar um pouco aqui sobre essa marca. Um dia-luz é o quanto a luz viaja durante um dia inteiro, ou seja, as 24 horas. Isso dá cerca de 25, quase 26 milhões de quilômetros. Se compararmos com a unidade astronômica, ou seja, a distância da Terra ao Sol, isso dá cerca de 172 unidades astronômicas, que é como se a luz tivesse viajado indo e voltando do Sol 86 vezes. E ainda assim, ela se comunica com a gente aqui na Terra, com poucos bips, mas ainda assim há sinais dela levando nossos ecos em direção ao universo. Daqui uns milhares de anos, quem sabe elas não serão um pedaço de nós vagando entre as estrelas. Quem sabe um dia alguém as ouça e saiba um pouco sobre o que um dia foi a humanidade. Este foi o Ecos do Universo de hoje. Agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.